se eu me acerto com isso aqui. Boa noite a todos. Novamente é com muita alegria que retornamos a essa casa para conversarmos um pouco sobre essa doutrina maravilhosa que em minha vida foi um divisor de águas, realmente, o Espiritismo. Estamos começando o ano novo, 2019. Não nada muda nesse processo, só o calendário, 2018, 2019. Mas costumamos, neste período de transição de um ano para o outro, fazer algumas reflexões sobre a nossa vida. E costumamos desejar para o outro paz, saúde e amor. E é o que nós sonhamos realmente. O que cada um quer esse ano? Paz, saúde e amor. E na proposta de hoje, nós veremos como é possível conseguir um pouco de paz, saúde e amor. Qual o caminho a ser percorrido para que tenhamos êxito neste planejamento de 2019. A vida, tudo que não se renova, acaba morrendo. A vida ela deve ser valorizada acima de tudo. E nós devemos fazer uma avaliação, vez por outra, sobre como nós nos sentimos. Como que estou me sentindo, principalmente nesse momento, no início de 2019. Como que eu me sinto? Como que eu estou realmente? E o que eu tenho conseguido durante a minha vida? É importante fazer essa avaliação. E no final do ano, na passagem para 2020, para que nós possamos avaliar, quem sabe até escrever lá no papel, colocar num caderninho, guardar bem escondidinho e dar uma olhada daqui a um ano. O que mudou, o que aconteceu na minha vida. Mas a primeira coisa que nós queremos é a paz. Todos nós desejamos a paz. E ficamos horrorizados com a violência, os refugiados na Síria, horrorizados com a violência nesse momento em Fortaleza, no Rio de Janeiro, no mundo afora. Vamos ver muita guerra, muita violência. Mas o porquê dessa guerra? Allan Kardec, que é o codificador da nossa doutrina espírita, ele perguntou na questão 724 do Livro dos Espíritos, qual era o motivo da guerra, da violência. E os espíritos luminares responderam para ele que o motivo da violência, da guerra, é a natureza animal nossa sobrepondo sobre a natureza espiritual. Então nós somos seres, estamos passando do planeta de provas e expiações para a regeneração. Viemos de um planeta primitivo e ainda trazemos conosco esses resquícios do primitivismo. Então, quando ele pergunta aos espíritos por que a guerra, por que da violência, porque a natureza animal está sobrepondo a nossa natureza espiritual. E porque também são os vícios e as paixões que levam à guerra.
Então a violência externa é fruto da desorganização interna. Então a violência externa não é o problema dos outros, é dentro de mim. Quantas guerras acontecem em nossos lares? A guerra é o reflexo dos lares. Aquelas pessoas que estão promovendo a guerra, a violência, todas tiveram, a grande maioria, não vieram de casas-lares, casas-abrigos. A grande maioria tiveram um lar, uma família, com certeza desajustada. Então essa violência, essa guerra, ela é fruto da nossa desorganização interna. Então equilibrar o nosso mundo interior é um processo educativo. Vou repetir novamente. Equilibrar o nosso mundo interior é um processo educativo. Vejamos só. Quando pensamos num processo educativo, requer muito trabalho, muita vontade. Porque educar não é algo fácil. Tanto que nós vemos as nossas crianças tão mal educadas e desajustadas, porque os pais não querem educar. Nós estamos falando do processo educativo nosso. Nós temos que nos educar. É um empreendimento nosso. Por quê? Porque o mundo interno comanda o nosso mundo externo. O mundo interno, aqui dentro, vai comandar o nosso mundo exterior. E aqui, como ele está falando, Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual da nossa casa, que tem nos trazido vários livros da sua série psicológica, e essa exposição é baseada nisso, ela fala assim, é como uma força centrífuga. Os nossos estados mentais vão vibrando, emitindo vibrações para fora. Então, tudo que está passando aqui dentro de mim vai emitindo vibrações e que vão sair para fora. Aquela história, aí eu falei sem pensar, não me venha com essa história. Falou, pensou, de repente, pá, acabou falando. Não tem. Ficou guardadinho ali, né? Eu disse sem pensar, não, pensou há muito tempo. E de repente falei sem pensar. Então vamos cuidar, porque a gente não fala sem pensar. A gente pensa, segura, na hora, história. Então, continuando nessa linha de pensamento, Kardec, na questão 459 do livro dos Espíritos, ele perguntou aos Espíritos se os Espíritos influenciam em nosso pensamento e nossas ações. Ele perguntou, os Espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações? E vejam a resposta. Mais que imaginais, eles quase nos comandam. Oba! Não sou responsável. O Espírito aqui que está mandando eu fazer isso, fazer aquilo. Não, para lá. Não é bem assim o negócio. Se nós somos fantoches, marionetes, na mão dos Espíritos, é que nós permitimos isso. Através dos nossos pensamentos, nossas ações, através da nossa vibração, nós deixamos que os Espíritos comandem a nossa vida. E Deus permite, para que a gente aprenda com o sofrimento e com a dor. Então, nós somos marionetes porque nós permitimos. E aí, os pensamentos, cada pensamento que eu faço, cada ação, cada palavra, é pensamento, palavra e ação, na ordem certa, vai gerar uma energia. Olhem só a nossa responsabilidade. Gera energia.
Cada pensamento, cada palavra, cada ação, eu gero energia. Sueli Caldas Schubert, ela falou numa palestra que nós teremos no futuro tanta força, nosso pensamento, quando nós conseguirmos conduzi-lo de forma adequada, iremos produzir energia, quem sabe? Porque é energia, nosso pensamento. Mas ele continua aqui, gera energia que é enviada para objeto ou uma pessoa, e essa energia, ela acaba compondo o nosso campo magnético. Compondo o nosso campo magnético. O que nós queremos dizer com isso? Muitos de vocês devem já ter sentido. Devem ter se aproximado de uma pessoa e eu fiquei ruim. Fiquei ruim perto dessa pessoa. Por quê? Porque eu acabei captando aquelas energias. É claro que eu também não estava muito boazinha ali, né? Porque eu entrei naquela sintonia ali. Captei aquela energia. Se fosse Jesus se aproximando daquela pessoa, ele não ficaria ruim. Que é o Espírito, né? O Espírito mais perfeito que passou aqui pela Terra, Jesus Cristo. Mas então, acaba compondo a nossa energia. Aquilo que nós pensamos. E aí, a nossa paz, muitas vezes, é perdida por causa das nossas posses. A nossa insatisfação. Perdemos a paz porque damos muitas vezes valor ao dinheiro, ao financeiro, aos bens materiais. Isso é muito comum de acontecer. E a pessoa que às vezes não consegue aquilo que sonha, aquilo que almeja, o que está desejando, não conseguiu um cargo, uma posição, ou financeiramente não está bem, não tem poder, ela acaba entrando num processo depressivo, porque as suas ditas necessidades, que são de cunho material, não foram atendidas. E elas se tornam amargas porque elas não acreditam nos tesouros íntimos da paz, porque não tem a religiosidade, a espiritualidade. E o que nós vamos encontrar atualmente no planeta Terra? Qual que é a doença? Talvez a segunda doença, eu não tenho uma estatística correta aqui, mas a terceira, que mais mata hoje no planeta Terra, é a depressão. Por quê? Por causa que vivemos um momento que o material, poder, dinheiro, é o que conta. E aí nós vamos encontrar processos depressivos. Mas a sociedade está assim. Desde pequena, a criança, os pais, os familiares, os professores, o grupo social está voltado, conduz aquela criança para uma educação materialista. Os pais querem colocar aquela criança na melhor escola, fazer todos os cursos, para que ela tenha o quê? Dinheiro, poder, prestígio. E o espiritual fica em segundo plano. Muitas vezes os pais não deixam aquela criança faltar na aula, mas não trazem ela para a evangelização. Também não é só trazer a criança, o pai e a mãe têm que frequentar a casa espírita, aí não tem valor só trazer a criança, vamos jogar a criança na evangelização lá. Não, o pai e a mãe têm que frequentar também a casa. Mas a parte moral e espiritual fica em segundo, terceiro, quarto plano. E aí nós vamos encontrar esse sofrimento e essa dor. Porque houve esquecimento dos valores morais. E aí aquelas pessoas que não conseguiram um status, o poder, entram num processo de ressentimento, mágoa, inveja. E muitos acabam querendo tomar à força aquilo que não tem. Ou que nós vamos encontrar a violência nas grandes cidades. O que são, né? Aquelas pessoas, aquela criminalidade. Por quê? Porque estão querendo aquilo que não tem. Mas o perigo dos bens não estão neles, mas das pessoas que despertam esse perigo. Conta uma história do rei da Pérsia, Ciro. É uma história antiga, né?
quando houve a invasão de Jônia, cidade de Bremen, as pessoas começaram a fugir. Sabendo do saque que aconteceria, elas fugiram, começaram a fuga, levando seus bens materiais, joias, vasos valiosos, urnas, daquela época, né? Se fosse hoje em dia, a gente levaria, né, o celular, que talvez seja o bem mais importante que a gente considera, né? Mas naquela época era os vasos e as urnas e as joias. E começaram a fuga e no decorrer da fuga tiveram que abandonar para salvar a própria vida. E o rei Ciro foi perguntado quais eram os bens materiais, quais os bens, não materiais, quais eram os bens que ele levaria consigo. E ele disse que os bens dele, ele carregava na sua mente e no seu coração, que ele adquiriu durante a vida, que era o amor, o perdão, a resignação, a compreensão. Eram esses bens que ele carregaria consigo. E nesse processo de ter paz, nós vamos conseguindo ter o quê? A saúde. E a saúde é a meta ambicionada. Quem de nós aqui quer ficar doente? A maioria de nós temos medo da doença, que é um processo depurativo, que a doutrina espírita explica o porquê. Mas as pressões que nós vivemos nesse momento, as pressões psicossociais, as pressões socioeconômicas, acabam nos conduzindo ao medo, à ansiedade e a diversos distúrbios. E aí acabamos desarmonizando o nosso sistema nervoso. Desarmonizado o sistema nervoso, aparecem as doenças alérgicas, do sistema digestivo e, por fim, os processos degenerativos. Então, o que quer dizer isso? Que nós vivemos um momento de muita pressão da sociedade. É pressão econômica. O mundo externo acaba nos pressionando. Nós nos sentimos pressionados pelo mundo externo. Por quê? Porque nós ainda não equilibramos o nosso mundo interno. Não conseguimos aquela paz tão sonhada e tão desejada por nós. E aí, as cargas negativas acabam desorganizando as nossas engrenagens. Todas essas cargas negativas desorganizam a nossa engrenagem, o nosso corpo físico. E a saúde, né? Nós não somos resultado apenas do que nós comemos. Nós somos resultados dos nossos pensamentos. Diga o que você pensa, mais ou menos assim, eu direi como que é o teu corpo físico. Se nós observarmos pessoas que passaram por processos degenerativos, e nós acompanhamos a sua vida, e tem algumas pessoas que a gente acompanhou, ressentimento, mágoa, acabou gerando diversas doenças. Então, basta que a gente observe. Então, nós não somos o que somente nós comemos, nós somos o que pensamos. E aquelas recordações desagradáveis, nós ficamos alimentando, gostamos de pensar, fazem muito mal para nós. Aqueles pensamentos perturbadores. E quantos pensamentos perturbadores nós temos? O tempo todo. Aquelas ideias viciosas. Aquele vício de pensar naquilo, de pensar nisso. Aquelas frases deprimentes, que deprime todo mundo. Já vem aquela pessoa com aquela frase deprimente. As mágoas, os ressentimentos desorganizam. Vejam a força
do nosso pensamento. Vigiai e orai. O que Jesus propôs para nós? Vigiai e orai. Não, eu vou vigiar a vida do vizinho. Não é isso. Nós temos que vigiar a nós mesmos. É bom vigiar a vida do outro, maravilhoso, né? Porque é uma fuga espetacular. Cuidar da vida alheia é chamada, a Joana Dani diz que é uma fuga muito grande. Enquanto eu estou cuidando da vida do outro, falando da vida do outro, reformando a vida do outro, comentando a vida do outro, eu faço uma fuga de mim mesma. Enquanto eu estou lá na frente da televisão, do Netflix, que é tão bom, Facebook, Instagram e WhatsApp, eu estou fazendo outra fuga de mim mesma. Fico essa fuga aí, louca de mim mesma. Mas é vigiar e orar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. E aí vem o que? A terapia da gratidão. A gratidão é terapêutica. E nós não nos damos conta disso. Aí tem pessoas que são capazes de dizer para mim, mas o que me aconteceu de bom hoje? N coisas aconteceram de bom. Só pelo fato de estarmos aqui reunidos, devemos ter gratidão. Mas ainda isso, como eu falei anteriormente, são processos educativos. Mas a gratidão, ela vai liberar a endorfina na corrente sanguínea. Vejam só. E essa endorfina, ela vai melhorar o nosso sistema imunológico. Vai dilatar nossas artérias e vai relaxar nosso sistema sanguíneo. Vejam que beleza. A gente olha, tem pessoas, as pessoas não adoecem muito fácil. Mas vamos ver o perfil delas. Se nós olharmos a vida dela, ela está sempre feliz, está alegre, está bem-humorada. Aí nós vamos encontrar a tal da reclamação. Ai, que vontade de reclamar do calor, né? Porque a gente reclama de tudo e de todos. E aí a reclamação acontece o quê? Porque a gente está mais habituado, o espírito em processo de evolução, mais ainda animalesco, que nós somos no processo evolutivo. Aí o que vai acontecer com a reclamação? A queixa. A queixa vai liberar, na nossa corrente sanguínea, vai liberar adrenalina. E adrenalina é bom para determinados momentos. Precisamos de adrenalina no sangue. Aí se começar a pegar fogo, pega a adrenalina e vai embora aqui, que ela vai ajudar que a gente saia daqui rapidinho, né? Claro, temos que preservar a vida a todo custo. Mas a adrenalina demais, se todo tempo a gente uma queixa, ela vai o quê? Vai enfraquecer o nosso sistema de defesa. Vamos correr risco de derrames e doenças cardíacas. Vejamos só quanto mal faz para nós a queixa. E nós estamos sempre se queixando. Nós temos um rosário de queixa, isso, aquilo. Quando nós deveríamos ter e pensar muito na gratidão. E começar a agradecer pelas pequenas coisas em nossa vida. Então tudo isso é um hábito nosso. Então se eu quero a saúde, eu tenho que planejar o meu presente. Eu tenho que ter metas para o meu futuro. E trabalhar sem desfalecimento, autocomiseração ou amargura. O que eu quero para o meu futuro? Eu quero saúde, eu quero paz. Então eu vou trabalhar por isso. Eu tenho que fazer o meu esforço. Cada um de nós pode alterar o clima em que respira. Nós estamos aqui, nós podemos mudar. Mas não basta a gente pedir. Temos que fazer a nossa parte. Não basta ficar pedindo, ai Deus, eu tenho que fazer a minha parte. Conta uma história assim, que um sábio caminhava com seus discípulos. E encontraram pelo caminho uma carroça atolada e o carroceiro sentado lá e pedindo para Deus. Sentado pedindo. O sábio e os discípulos olharam e seguiram adiante. Aí encontraram um outro carroceiro. Também estava atolado. Mas aquele carroceiro estava ali. Empurrava a carroça, esbravejava, mas tentava, de todas as formas, tirar a carroça do atoleiro. Aí o sábio convocou
os discípulos para ajudar aquele homem. E eles ajudaram ele a sair do atoleiro, o que agradeceu e foi embora. Aí eles continuaram caminhando e um discípulo perguntou ao sábio: estou muito intrigado. Aquele que estava lá rezando, pedindo, nós não ajudamos ele. E o outro que estava esbravejando, nós ajudamos. Eu não estou entendendo o porquê. Qual a diferença? Aí o sábio olhou para ele e disse: porque aquele que estava esbravejando, apesar de estar esbravejando, ele estava fazendo a parte dele. Ele estava se esforçando. E o outro estava esperando que Deus viesse e resolvesse a sua dificuldade, o seu problema. Então o mesmo acontece conosco. Se nós desejamos realmente a paz e a felicidade, nós desejamos a saúde, nós temos que fazer a nossa parte. E aí, nós vamos e desejamos e sonhamos com o amor. Eu quero tanto amor. As solteiras, casadoras, querem o amor da vida delas. E aí nós desejamos o amor. Mas o que é o amor? No livro Garimpo de Amor, psicografado por Divaldo Franco, Espírito Joana de Ângeles, conta uma lenda persa. A lenda persa é a seguinte: na cidade de Gonkodá vivia um homem feliz. Ele era feliz. Ele tinha uma família, uma propriedade próspera, ele tinha uma casa bonita, animais que ele criava, ele tinha um pomar, e no fundo da sua casa passava um riacho de águas cantantes. Era um homem feliz. Mas um dia passou pela sua casa e pediu pouso uma pessoa que convidava as outras à reflexão e à fé. E esse homem acolheu. Esse homem que era feliz. Após o jantar, eles conversavam. E vamos dizer que o pastor, podemos chamar assim, sei lá, padre, qual é o termo exato, disse para o proprietário: você é feliz? Veja que você tem uma bela casa, você tem a esposa, filhos, veja que você tem bens materiais, mas você é feliz? Porque a base da felicidade são os diamantes e pedras preciosas. Você tem diamantes e pedras preciosas? O outro, de pronto, respondeu: eu me considero uma pessoa feliz. Eu amo e sou amado. Tenho uma família. Tenho posses. Tenho tranquilidade. Apesar de não ter diamantes nem pedras preciosas, eu sou uma pessoa feliz. E o outro redarguiu: não. Se você não tem diamantes e pedras preciosas, que são a base da felicidade, você não é uma pessoa feliz. Aí de pronto mudaram de assunto e foram dormir. O homem que vivia feliz, tinha uma certa tranquilidade, perdeu o sono. Ficou a noite pensando nos diamantes e nas pedras preciosas. Teve a ganância. Não conseguiu dormir bem. E daí a manhã seguinte, quando aquele senhor despediu-se dele e da família, disse para ele: pense no que eu te falei, nos diamantes e nas pedras preciosas. Porque eles
são a base da felicidade. E o homem perdeu a paz de espírito. Ficou ambicionando aquele dinheiro, aquele poder, aquela fortuna. E resolveu vender a sua propriedade. Entregou a metade do dinheiro para o cunhado, cuidar da sua família, esposa e filhos, e ele foi em busca dos diamantes e das pedras preciosas. E o tempo passou. E ele não encontrava. Ele envelheceu, veio a enfermidade, morreu e não encontrou nem os diamantes, nem as pedras preciosas. A família morreu também, a família ficou pobre, sofrendo, e assim nunca mais se encontraram. Passado um decênio depois, aquela mesma pessoa que convidava a reflexão e a prece, chegou novamente à propriedade, pediu pouso e perguntou do antigo dono. E o dono atual disse que não sabia daquela pessoa mais, não tinha notícias dele. E aí, depois do jantar, enquanto eles conversavam, o fogo na lareira, as labaredas criptando, e eles conversaram. De repente, aquele que havia falado de diamantes e pedras preciosas, olhou em cima da lareira, brilhando com a luz do fogo, umas pedras. Foi até elas, segurou na mão e disse: Senhor, aonde você encontrou essas pedras? E ele disse: eu encontrei elas no riacho que passa aqui atrás. Enquanto os animais serviam a água, matavam a sua sede, eu achei essas pedras tão lindas e resolvi trazê-las para enfeitar a minha lareira. Mas você não está vendo? Isso aqui são diamantes, são pedras preciosas. Amanhã me leve até o riacho. E durante a noite, aquele homem ambicioso não conseguiu dormir pensando nas pedras preciosas. Na manhã seguinte, ele foi conduzido até o riacho. E naquele riacho, sobre aqueles cascalhos, estavam pedras preciosas, diamantes preciosos. E esses diamantes, essa foi considerada uma das maiores minas do mundo. E essas pedras, hoje em dia, dormem nos museus mais conhecidos e nas coroas de rei e rainha. Mas por que fizemos essa comparação? Por quê? O que é o amor? O mesmo acontece com o amor. Ele está dentro de cada um de nós, à espera de ser identificado. Não exige sacrifício, nem imposição. Esse amor pulsa mesmo que ignorado, só esperando o momento para ser descoberto e dominar as nossas paisagens interiores. O amor, ele é um garimpo de diamantes estelares a ser explorado. O amor é um garimpo de diamantes estelares a ser explorado porque ele está aqui dentro de nós. Está no ímã de cada um de nós. E a gente amar é um processo que nós também temos que aprender a amar. Eu tenho que querer amar. O amor, ele é terapêutico. Quando nós pensamos em Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, nós vamos lembrar do amor mais puro que passou aqui pela terra. Porque o nosso ideal aqui na terra é Jesus.
quando Kardec pergunta qual o espírito mais puro que passou pelo planeta Terra, a resposta é Jesus. Então Jesus, ele veio nos ensinar que nós devemos aprender a amar. E ele vai dando ele vai nos mostrando esse processo, esse caminho. Então o amor é algo que está dentro de nós. Então um dia nós seremos espíritos tão puros quanto Jesus, que é o nosso exemplo, o nosso guia aqui na Terra. Sim, nós seremos. Porque dentro de nós está lá o amor, que um dia dominará a nossa paisagem interior. Quando nós olhamos alguns espíritos que passaram aqui pela Terra, nós temos um exemplo disso. Chico Xavier, o amor dele, aquela entrega, todo o sofrimento dele, que ele passou na sua infância, todas as dificuldades. Quem leu alguma coisa sobre Chico Xavier vai entender o que é o amor, o que é a entrega. Nós vemos Madre Teresa de Calcutá numa entrega de amor, o Gandhi numa entrega de amor. Então esse é o amor que está dentro de cada um de nós, só esperando aquele momento em que nós consigamos aquele processo educativo para que a gente consiga desenvolver esse amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o primeiro mandamento deixado por Moisés. Como que eu vou amar o próximo como a mim mesma, se eu ainda não me amo? Então, como eu falei anteriormente, esse processo de me amar é um processo educativo. Nós somos espíritos imortais. Começando agora, nós estamos saindo ainda, nós viemos da sensação, nós estamos da sensação caminhando para a emoção. Nós somos um feixe ainda de sensações, nós queremos as sensações, mas nós estamos caminhando para as emoções. Então esse processo de auto-amor vai começar com algo pequeno, não vou fazer algo grandioso, como estão fazendo Divaldo Pereira Franco, esses espíritos luminares que estão aqui na Terra. Eu começo com algo pequeno. Se eu me amo, eu vou dizer, olha, eu vou observar esse pensamento aqui. Esse pensamento não está legal, porque eu me amo, eu não quero pensar isso. Vou sobrepor, como fala Divaldo, um pensamento negativo, vou sobrepor um pensamento positivo. Então é um processo pequeno, pequenas coisas, é um processo de auto-amor. Me amar, olhar lá e dizer, eu não vou guardar essa mágoa, eu vou trabalhar essa mágoa, vou dar um jeito, vou na psicóloga, fazer meditação, mas eu vou trabalhar essa mágoa, eu vou trabalhar esse ressentimento, eu vou trabalhar isso porque eu me amo. E Jesus ensinou esse processo e eu mereço ser feliz. Então é esse o processo. Como eu falei anteriormente, começa com a paz, eu vou equilibrar meu mundo interior, aí eu vou conseguir um pouco de saúde e vou começar esse processo do alto amor. Então era isso por hoje. Quero agradecer aos bons espíritos que estiveram conosco nesse momento.